Pai, eu vos suplico a bênção da resignação, para aceitar as provações que devo superar nesta encarnação, e não perder a oportunidade que me foi dada. Sei que cada existência na Terra é resultado de vidas passadas. Por isso peço, Senhor, que eu saiba aceitar vossos desígnios, não me desviando das leis do amor, da fé e da caridade. Que todos os dias de minha vida eu possa ser um exemplo de submissão a vós e respeito para com meus semelhantes. Nos momentos que meu espírito entristecer, por não ter os sonhos realizados e que a decepção fizer doer meu coração, que eu seja forte e não abrigue a revolta, o orgulho e o desespero, para não criar mais débitos diante de vossa justiça. Permita, Pai, que os bons espíritos encontrem em meu coração e em minha alma as condições necessárias para sempre me inspirar bons pensamentos e resoluções corretas, e a força moral que preciso para permanecer no caminho reto, espiritual e moral e material. Sendo nossa estada na terra a escola divina da redenção, que me resigne a cumprir meu caminho na certeza que, sendo traçado por vós, cabe a mim aceitá-lo com respeito de filho, pois tudo o que fizerdes será sempre pelo meu bem. Que assim seja. A nossa exposição dessa noite está com a nossa amiga Carla. Boa noite a todos. Com muito carinho, cumprimentamos os amigos que se encontram aqui conosco, da mesma forma os amigos que se encontram no andar superior. E vamos dizendo que temos certeza absoluta que não estamos com frio, né? Afinal de contas, os nossos corações estão aquecidos pelo amor dos nossos amigos espirituais. Nosso estudo de hoje vem através do capítulo Pentear Cauteloso do livro Horizontes da Vida, pelo Espírito Miramês, a psicografia de João Nunes Maia. O que seria tentear? Nos diz o dicionário que é calcular, pesar, coordenar, dirigir com tento. Dirigir, administrar, coordenar alguma situação e até mesmo conduzir um automóvel com atenção. E cautela, excesso de cuidado, agir mais pela razão do que pela emoção. E aí Miramês nos diz que ser cauteloso em tudo que a vida te chamar. Procura e experimenta a educação dos teus impulsos diuturnamente. Ele também nos diz que o pensamento é uma arte divina que por vezes nós esquecemos de sondar. E nós sabemos que lição repetida é porque ela não foi devidamente aprendida ou precisa ser fortalecida. E para isso nós voltamos ao assunto pensamento sob essa orientação da cautela. Vamos ter cuidado com o que pensamos. E vamos colocar isso hoje começando pelos nossos relacionamentos. E aí ele nos diz assim: somos espíritos endividados perante as leis divinas. Isso está lá no livro E a Vida Continua. Mas antes de entrarmos nesse contexto desse livro, nós vamos refletir sobre os nossos relacionamentos. Se nós estamos pensando com cautela sobre os nossos relacionamentos. Hoje acontece algo bastante comum, né? As pessoas se conhecem na sexta, na segunda estão morando juntos, jurando amor eterno. E aí nós sabemos que não existe mutação maior no ser humano do que o casamento. Casou, mudou. Com toda certeza. O solzinho assim no canto do rosto, assim que vocês estão dando,
É porque nós sabemos e sempre pensamos que é o outro que muda. E nós continuamos assim, brandos e passivos. Nós não mudamos nunca, só para melhor. Mas nós mudamos. E aquele amor eterno, quando chega a primeira conta de luz, ele começa a diminuir, né? Aí nós começamos a discutir assim, precisa demorar tanto no banho? Precisa secar o cabelo todos os dias? E aí aquele amor começa a diminuir. E aí nós ficamos testando os amores nas nossas vidas. E vamos discutindo por coisas que muitas vezes são tão pequenas diante daquele amor que nós jurávamos grandioso. É o cachorro dentro de casa, é o gato que eu não gosto, é a partida de futebol na televisão, é a novela que não me agrada. E aquele amor eterno vai ficando cada vez menor. Porque nós não temos critérios de cautela para situarmos os nossos relacionamentos. Nós estamos em busca de uma ansiedade por aquele amor, por aquela felicidade no amor, que às vezes ela não está no outro. Ela com certeza está em nós. Mas nós não somos felizes conosco, porque nós não cuidamos dos nossos pensamentos. Não temos cautela no nosso viver. Estamos sempre com pressa. Vivemos o imediatismo, uma situação que é para hoje, amanhã não sei como é que vai ser. E aí nós não temos esse cuidado de não machucarmos alguém. Estamos exagerando na arte de seduzir o outro com muita irresponsabilidade. Não há o critério da cautela em nossas vidas. O instrutor Ribas, no livro E a Vida Continua, fala aos seus tutelados exatamente sobre isso. Por que isso acontece conosco? Aí ele explica que nós somos espíritos endividados perante as leis divinas. E estamos situados na faixa de expressiva transição. A transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Temos teorias de santificação para o sentimento, mas na essência somos na prática simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Então veja que nós ainda estamos naquela zona das paixões, né? Nós ainda nos deixamos levar pelas aparências, pelos prazeres mundanos. Isso não é amor. Isso tudo passa. No outro dia fica apenas uma frustração. E aí nós vamos indo de amor em amor, de frustração em frustração, e vamos chegar na famosa depressão. E aí o caminho de volta fica bem mais difícil, porque nós vamos perdendo a confiança em que somos, vamos baixando a nossa estima e não acreditamos mais na capacidade de sermos felizes ao lado de alguém ou até mesmo sermos felizes por conta e risco próprio. Quem disse que todos nós precisamos casar? Nós podemos ser felizes apenas convivendo com alguém, como amigos, como trabalhadores, como profissionais, compartilhando um amor fraterno, sem promiscuidade. Mas nós misturamos as coisas, misturamos as estações, nos atrapalhamos nesse querer, nesse amor, que nem sempre é o verdadeiro amor. Não é aquele que vai nos fazer vibrar por uma vida inteira diante das mais difíceis situações. Então vamos ter mais cuidado quando nós despertarmos o interesse em alguém, para que isso não se torne um ato apenas de 24 horas ou de um fim de semana. Vamos ter mais cautela com a nossa integridade física, com a nossa integridade moral.
Isso faz muita falta para que nós possamos evoluir moralmente. E ele ainda nos diz, onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Porque se nós estivermos agindo maliciosamente, apressadamente, sem cautela, a nossa consciência vai nos acusar. E só existe dor de consciência onde há culpa. Porque nós sabemos aonde nós erramos. As leis morais nos foram dadas e elas estão lá gravadas na nossa consciência. E uma hora elas serão tocadas. Vamos agir com mais cautela com os nossos relacionamentos. Vamos colocar o pé no freio. Não vamos nos iludir ou iludir tão facilmente alguém que por vezes nos tem bastante carinho. Não vamos confundir o nosso relacionamento de amigos e de amores passageiros. Como nós somos seres, espíritos encarnados, que temos essa dificuldade de sermos assim retilíneos, né, nos nossos conceitos, no livro que é Espiritismo, de Allan Kardec, uma das suas obras doutrinárias, ele fala sobre isso, no capítulo 1, a pequena conferência espírita, o terceiro diálogo, quando um padre questiona ele do porquê do Espiritismo. Por que não bastaria apenas o cristianismo, como já era conhecido? Qual a importância dada ao Espiritismo? E aí Kardec explica que Deus, como é sábio, né, e cauteloso, já sabendo que nós aqui encarnados temos uma certa facilidade de distorcermos os fatos, ele explica. Deus, que é sábio, prevendo que os homens aí misturariam suas paixões e seus preconceitos, não quis lhes confiar os cuidados dessa nova revelação. Disso encarregou aos espíritos. Então, aqueles espíritos puros estiveram presentes e orientando os médicos, dando as devidas instruções do que é o espiritismo, a sua trajetória, o seu propósito, o seu conceito, única e exclusivamente veio através dos espíritos. Porque se fôssemos nós, né, nós já íamos colocar lá as nossas conveniências entre livros, iríamos facilitar a nossa trajetória. Talvez nós tirássemos a lei de causa e efeito para nos sentirmos mais leves. Então Deus, já cauteloso, deixou isso a critério dos espíritos. Vamos dar um exemplo de como nós distorcemos as coisas através de uma frase que é bem conhecida no mundo espírita. Quem de nós aqui já não escutou que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação? E ela é largada assim, única e exclusivamente, solta aos nossos ouvidos. Mas ela vai muito além disso. Além dessa divulgação comercial que nós conhecemos. Ela se encontra no livro Estude e Viva, que foi editada por Emmanuel André Luiz e psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Na íntegra, ela diz assim: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. O que nós esquecemos quando nós citamos apenas aquela frase curtinha lá em cima? Nós esquecemos da primeira orientação que ele nos dá. Estudemos Allan Kardec. Chico Xavier já dizia isso, né? Na dúvida, leia Kardec. Então vamos, em primeiro lugar, para colaborar na divulgação da doutrina, estudarmos Allan Kardec, sob o clarão da mensagem de Jesus Cristo. O evangelho dele vem em primeiro lugar. A
palavra de Jesus não é momentânea, não é passageira, ela é eterna. Então, antes que nós nos preocupemos em promover a doutrina espírita, muitas vezes através da promoção do próprio trabalhador, e hoje é muito comum, né, nós vermos aquela questão de marketing, de que se passa o currículo todo do trabalhador primeiro para depois dizer, apresentamos o palestrante fulano de tal. Então, estamos misturando essa divulgação da doutrina espírita com a divulgação do seu trabalhador. E temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes o aplauso não é para quem fala. Certa vez um palestrante espírita, ao terminar a sua explanação, notou que a plateia, o público, lhe aplaudia com mais intensidade do que costumeiramente. E, sentindo a presença do seu mentor espiritual, conversou com ele em pensamento e disse: nossa, por que eles estão me aplaudindo tanto? E aí o Espírito respondeu para ele: mas tu achas que os aplausos são para ti? E ele disse: são para quem? E ele disse: são para ti? Perguntou se seria para o Espírito. Ele disse: não, não são para ti, nem para mim. São para eles que tiveram paciência de te ouvir até agora. Então vejam que nós temos que ter muito cuidado com essa divulgação que muitas vezes nós fazemos do trabalhador. Não é ele que trabalha, não são para ele os aplausos, não é ele a doutrina espírita. A vaidade não vem junto com o trabalho, ela não faz parte do currículo da doutrina espírita. Tenhamos humildade nessa divulgação, para que possamos divulgar verdadeiramente, como diz a frase que está no livro Estude Viva, temos que colocar isso na prática, porque a doutrina espírita ela nos fala que fora da caridade não há salvação. E divulgarmos isso significa sermos aquele espírita de fato e de direito, que é capaz da prática da caridade no sentido amplo da palavra que Jesus nos explicou. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Aí nós estaremos divulgando o espírita que somos capazes de ser. Mas precisamos, para isso, eliminar a vaidade e o orgulho. Esse é o verdadeiro sentido da divulgação da doutrina espírita. Porque se nós não formos espíritas de humildade e de caridade, nós não podemos divulgar a doutrina espírita no seu real sentido, no seu real conteúdo. Não foi isso que Emmanuel quis dizer nesta frase. Porque sem humildade, sem caridade e sem amor ao próximo, nós não estamos divulgando o clarão das palavras de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da divulgação da doutrina espírita. E essa palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, começou a ser divulgado desde que por ele aqui andou. E aí nós tivemos as cartas de Paulo. Paulo percorreu vários locais divulgando a palavra de Jesus. Só que chegou um certo momento da sua vida que ele percebeu que havia uma necessidade simultânea dessa divulgação. E começou a se dar conta que ele não conseguia fazer isso sozinho. Certo dia, muito triste, na igreja de Corinto, quando eu refletia sobre isso e pedia perdão a Jesus por não ser capaz de fazer esse serviço sozinho, eis que lhe surge a figura do doce e fiel amigo. Jesus se aproxima dele e lhe diz assim: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário,
mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e de sua vida. Então surgiram assim as cartas de Paulo. Ele escreveu milhares de cartas. Apenas 14 cartas sobreviveram e foram guardadas. Hoje, nós não vamos mais escrever cartas, obviamente. Nós temos outros recursos. Hoje nós temos, através do Espiritismo, a psicografia, os livros. E nós temos uma outra condição que nos é dada, mas que tem que ser usada com muita cautela. Nós temos a internet. O benefício que isso nos traz é muito difícil de mensurarmos a quantas pessoas elas chegam ao mesmo tempo sem que a gente tenha noção. Mas nós precisamos de cautela para que isso não caia em mãos erradas e não seja por um ar de maledicência transformado naquilo que nós não dissemos. Não seja usado de uma forma errada. Nós temos que saber utilizar desses recursos, dos vídeos que nós gravamos aqui, dos textos que nós colocamos no nosso blog. Tudo isso tem que ter livre acesso às pessoas, mas de forma comedida, de forma pensada, de forma estudada. Não pode ser jogado a esmo, assim, sem nenhuma responsabilidade, divulgando muito mais um trabalho comercial do que a palavra propriamente dita. Essa é a importância que nós temos que perceber da cautela do trabalho que é feito numa casa espírita. Isso favorece muita gente. Muitas pessoas gravam os nossos estudos aqui, as nossas exposições, porque não conseguem estar presentes na casa. E levam nas suas viagens, vão escutando no seu carro. Mas porque sabe que aqui nesta casa existe todo um cuidado, toda uma disciplina e administração desse conteúdo. Ninguém chega aqui e fala o que acha que é ou o que não é, se concorda ou se não concorda. Todos passamos por um grau de estudo, todos passamos por uma orientação. Nada é feito sem que exija um consenso, tanto da nossa diretoria de encarnados, como dos nossos amigos desencarnados que nos dão esse suporte. Então, há uma cautela do nosso estudo, do nosso trabalho. Nada é feito de forma irresponsável. E esses recursos estão assim, para que as nossas cartas fiquem gravadas. Claro que nós estamos longe, né, de termos a envergadura do Paulo, mas nós estamos no caminho, estamos trabalhando. E graças a Deus, com esses recursos, daqui a algum tempo, nossos netos, bisnetos, poderão ter acesso a essas cartas através dos Spirits Network, blog Recanto de Luz, podcasts, vídeos, conferências. Todos terão acesso e poderão descobrir como que foi o surgimento do Espiritismo, o desenvolvimento e como se chegou desde as cartas de Paulo até os dias das futuras gerações. E isso aqui já será obsoleto para eles, com toda certeza. Mas nada se perderá. Mas tudo tem que ser usado com muita cautela. Os recursos e as mudanças chegam às nossas vidas para nos facilitarem. E temos que ter bom senso para usar. Temos que ter disciplina para sabermos fazer bom uso daquilo que chega às nossas mãos. Assim como na nossa vida pessoal. Tudo isso nos chega para que possamos ter favorecimentos, termos um tempo mais precioso para nós. E às vezes nós estamos misturando, nós não temos disciplina, nós deixamos a nossa cautela de lado e vamos deixando assim, que as coisas vão tomando conta, né? Nós vamos deixando tudo ficar muito tumultuado. E aí quando queremos retomar e organizar, a gente não sabe nem por onde começar. E os recursos da tecnologia estão aí para nos favorecer, mas nós não estamos fazendo bom uso deles. Estamos ficando até mesmo estressados
com tanta tecnologia que nós não sabemos usar. São tantos aplicativos no celular e a gente às vezes mal consegue fazer uma ligação. É tablet, é notebook, é computador, é tanta coisa, ali GPS dentro de um carro, a gente às vezes não entende nem o que a pessoa está dizendo. E nós não temos cautela para usar esses recursos. Temos que desacelerar um pouco, diminuir a nossa ansiedade. Porque precisamos organizar, termos disciplina na própria vida, no nosso conhecimento, na nossa capacidade de colocarmos isso de forma que nos será útil. Ser cuidadoso no falar, pois somente se fala o que se pensa. A educação dos pensamentos atinge o verbo, o olhar e certamente todos os sentimentos. O trabalho é demorado, mas somente avança quem começa. Toda cautela é pouca no nosso aperfeiçoamento espiritual. E para que surja o céu no encontro da tua alma, necessário se faz conhecer a vida e dominar o horizonte da mesma. Os horizontes da vida, que é o título do nosso livro, e a cautela, que é o título do nosso texto. Vamos prestar atenção, vamos ter cautela nos nossos sentimentos, na nossa fala, no nosso olhar, vamos ter um pensamento mais seletivo, um olhar mais carinhoso para aqueles que estão à nossa volta. Não tenhamos tanta pressa assim, porque a vida vai passar no tempo exato que ela tem que passar. O relógio marca exatamente 24 horas, ele não vai tirar nem nos dar um minuto a mais. Então vamos saber viver com calma dentro desse período. Vamos ter cautela nas nossas ações, nos tentear com carinho os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para nos ajudar a refletir sobre esse texto. Tem uma mensagem que começa nos falando de Era uma vez uma realidade, que é uma adaptação de um texto da Ruth Manus, que nos fala exatamente sobre isso, sobre a pressa que todas as gerações, e principalmente as últimas, estão tendo em viver. E ela começa assim: era uma vez uma geração que se achava muito livre. Tinha pena dos avós que nunca viajaram para a Europa. Tinha pena dos pais que tiveram que camelhar em empreguinhos ingratos para pagar o aluguel, a escola e as viagens em família para pousadas no interior. Tinha pena de todos os que não falavam inglês fluentemente. Era uma vez uma geração que crescia quase bilíngue. Depois vinham as noções de francês, italiano, espanhol. Frequentou as melhores escolas. Entrou nas melhores faculdades. Passou no processo seletivo dos melhores estágios. Foram efetivados. Ficaram orgulhosos e com razão. E veio, após a especialização, o mestrado. Era uma vez uma geração que aos 20 ganhava o que não precisava. Aos 35, ganhava o que os pais nunca sonharam em ganhar, mas não tinham cautela. Ninguém podia os deter. O problema era que o auge estava cada vez mais longe. A meta estava cada vez mais distante. Algo como o burro que persegue a cenoura ou o cão que corre atrás do próprio rabo. Não havia cautela. Já não se podia distinguir o que era meta, o que era sonho, o que era ambição, o que era necessário, o que era vício. Porque não havia reflexão. O dinheiro que estava na conta dava para muitas viagens. Mas sabe como é que é, né? Prioridades acabavam sempre ficando ao invés de ir. Essa geração tentava se convencer que podia comprar saúde em caixinhas. Achava que uma hora de corrida por dia podia compensar todo o dano causado diariamente ao próprio corpo. Não havia cuidados. Aos 20, ibuprofeno. Aos 25, omeprazol. Aos 30, rivotril. E aos 35, stage. Uma estranha geração que tomava café para ficar acordada e comprimidos para dormir.
Oscilavam entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Você cumpre o prazo? Sim. Você quer crescer? Sim. Você chega mais cedo? Sim. Você fica até mais tarde? Sim. Mas para a vida era sempre não. Aos 30, eles não conseguiam estudar para as provas da faculdade. Aos 35, eles não viram o filho andar pela primeira vez, porque quando chegava ele já havia dormido. Quando saíam, ele ainda não tinha acordado. Às vezes, choravam dentro do próprio carro e descuidadamente começavam a se perguntar se a vida dos pais e dos avós tinha sido mesmo tão ruim como parecia. Por um instante, chegavam a pensar que talvez uma casinha pequena, um carro popular dividido entre os dois, não era tão mal assim. Mas não havia reflexão. Mas não dava mais tempo. Já eram escravos do vinho francês, dos ressortes, das imagens, das expectativas da empresa, dos olhares curiosos dos amigos. Não havia cuidado. Era uma vez uma geração que se achava muito livre. Afinal, tinha conhecimento, tinha poder, tinha os melhores cargos, tinha dinheiro, só não tinha o controle do próprio tempo, só não via que os dias estavam passando, só não percebia que a juventude estava escoando entre os dedos e que o bônus do final do ano não comprariam os anos de volta, porque não havia mais horizontes para a vida. Que possamos refletir com muita cautela, com muito carinho, sobre o que nós estamos querendo para as nossas vidas. Que Jesus nos acompanhe. Boa noite. Nesse momento, vamos fazer uma prece por todos aqueles cujos nomes nós trazemos e colocamos aqui nas caixinhas, ou por aqueles que nesse momento a gente sabe que está necessitando, que está precisando de uma prece nossa, e vamos pensar nessa pessoa, vamos fechar os olhos e vamos se conectar. Nas horas difíceis, procuremos sorrir e saibamos caminhar. Na frente, a divina bondade nos espera e não faltará combustível do socorro. Divino, a lâmpada de nossas necessidades, a fim de que haja bastante luz em nosso roteiro. Quanto mais intenso se nos fizer o trabalho com Jesus, mais ampla assistência de Jesus receberemos. Que assim seja.